Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá bom? No livro de produção de texto. Quem não tem o livro consegue acompanhar, tá? As explicações, a fala, é somente olhar na apresentação, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho dos gêneros textuais, tá? Que é a forma que a gente escolhe de passar uma mensagem. Então vamos lá, tem um textinho aí na apresentação. No cotidiano, quando interagimos com as pessoas, estamos produzindo gêneros textuais, ou seja, textos que possuem uma finalidade, uma estrutura e uma linguagem específica, né? Se eu vou escrever um diário, eu tenho um tipo de linguagem para aquele diário, já que é um diário pessoal. Se eu vou escrever um texto de opinião, esse texto ele requer outra estrutura, outra posição minha, tá bom? Ao produzirmos determinados textos, gêneros, perdão, é importante saber, por exemplo, o objetivo do texto para quem será destinado, né? Qual será o destino? Qual é a função desse texto? Em que veículo será publicado? Os gêneros textuais estão sempre relacionados a áreas do conhecimento, campos de atividade humana ou esferas de circulação, tais como jornalística, né? Eu tenho, vou escrever um texto, peraí, mas é para uma esfera jornalística, literária, publicitária, né? Jurídica, científica, cotidiana. Então, tudo isso eu tenho que pensar ao escrever um texto, né? Qual é a finalidade? Eu vou escrever para um jornal. Então, qual é o tipo de linguagem mais adequada? Não, é só um bilhete que eu vou deixar para minha mãe. Então, eu posso muito bem adequar o meu vocabulário, tá? Dependendo do tipo de texto que eu irei escrever, do gênero textual que eu vou escrever. Então, a seguir, nós temos o exemplo de um cartaz aqui, né? Só um minutinho, que eu vou pegar minha mãozinha aqui para arrastar. Comediando, comédia stand-up, R$ 15. Então, eu vejo que é um bilhete, né? E é um anúncio publicitário. Então, ele tem o objetivo de expor informações sobre um evento, tá? Agora, o texto B tem uma diferente finalidade. O texto B tem uma diferente finalidade. Paquistanesa de 13 anos cria projeto para ler um livro de cada país. Olha que legal. A Aisha já leu obras de 80 países, incluindo o Brasil. Tudo começou em março de 2016. Eu olhei para a minha prateleira e notei que algo estava faltando, conta Aisha, paquistanesa de 13 anos. Depois disso, a menina decidiu ler uma obra de cada país do mundo para conhecer autores e culturas diferentes, já que a maioria de seus livros vinham dos Estados Unidos ou do Reino Unido. A garota se inspirou em Ian Morgan, que também fez esse desafio. Mas, diferente de Morgan, Aisha não estipulou um tempo limite para o desafio. Quero explorar cada país, não apenas ler o livro, afirma ela a Galileu. Tá? É uma revista, Galileu. Então, vamos lá. Olha que legal, ela não falou, eu vou ler por ler, eu tenho que ler um livro de cada país somente. Ela quer gostar desse livro, ela quer apreciar, ela quer ler com calma. Isso é muito interessante, né? Não está lendo apenas por ler. A garota se inspirou, né? Nós já lemos esse parágrafo, perdão. Para escolher as obras, Aisha criou uma página no Facebook, onde busca dicas de leitores de todo o mundo. Além disso, seus pais sempre se certificam de que o livro é apropriado para a sua idade, né? Lembrando que ela tem 13 anos. Nós temos ainda, lá na página 13, um outro textinho, né? Com outra finalidade.
nós vimos que o texto B está contando uma história real, está relatando uma história. O príncipe olhou ao redor do castelo. Tudo estava paralisado: esquilos, coelhos, veadinhos, todos quietos. No castelo, viu o cocheiro segurando a carruagem do rei, crianças pulando amarelinha paradas no ar, em pleno salto, um cão roendo osso, o pavão com a cauda aberta, os passarinhos calados nos ramos. Nesse ambiente mágico, o príncipe não resistiu e beijou os lábios da princesa. A bela adormecida abriu os olhos e se apaixonou. Naquele momento, a vida arrebentou no castelo. Os cães latiram e abanaram o rabo. As moscas voaram, os passarinhos cantaram. Então a gente vê que esse texto C está nos contando uma história. Então ele tem uma outra finalidade, diferente, né, do primeiro, que era apresentar um show, não é verdade? Dar informações sobre um evento. O texto B tinha a finalidade de contar uma história real, enquanto o C nos conta uma história de ficção, onde envolve príncipes, princesas, tá bom? Após ler os textos apresentados, anote a letra correspondente de acordo com o objetivo de cada um deles. Então, o texto A expôs informações sobre um evento, o B relata um acontecimento real, né? A menina que conheceu o livro de cada país, e a letra C narra, conta uma história ficcional, de ficção, tá bom? Muitos textos são produzidos de acordo com a sua finalidade, em determinado contexto. Reúne-se com o colega e juntos identifiquem qual gênero deve ser produzido para cada situação a seguir. Olha que legal, aqui a gente vai ver onde a gente vai adequar, onde a gente vai usar cada gênero, né, adequando a situação. Então, se a gente quer consultar o número de telefone de uma pessoa ou de uma empresa, onde a gente vai buscar? A lista telefônica. Hoje nós temos a internet, que traz muito mais facilidade para a gente encontrar, né? Mas antigamente existiam umas listas mesmo físicas, bem grossas, com o nome de todos na cidade, com o telefone, com o endereço, com o nome da empresa. Hoje a nossa busca foi muito mais facilitada, tá bom? Eu quero deixar registrado uma mensagem curta, de forma impressa ou manuscrita, né, ou escrita à mão, a fim de dar um recado ou aviso a alguém. O que eu vou usar? Então vou usar o gênero bilhete. Vou escolher o que eu quero comer em um restaurante. O que eu vou usar? Um cardápio. Obter informações sobre a composição de um remédio. Isso é muito importante. Então, eu vou na bula. Todo remédio vem com uma bula, falando as indicações, as contraindicações, a composição daquele remédio, tá bom? Eu quero registrar por escrito alguns acontecimentos ocorridos em determinado dia, os quais gostaria de manter segredo. Então, eu vou usar o gênero diário, tá bom? Então, dessa forma, eu já sei qual gênero usar em determinada situação, tá bom? Vamos seguir. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui nós já temos a apresentação da unidade 1, tá bom? Que é a fábula e o conto popular. Como a gente viu lá na primeira aula, é a apresentação da unidade. Então, tenho essas capas, né, que formam uma imagem, e já tenho alguns questionamentos que vão me levar a compreender um pouquinho melhor o gênero que eu vou estudar a seguir, tá? Então, eu tenho imagem aqui de dois animais, né, relatados. Eu tenho o leão e tenho o ratinho roendo as cordas, tá? Aí questiona, né, se você conhece alguma fábula.
para você tentar lembrar o título dela, tá bom? A gente sabe que a fábula é um gênero é um texto narrativo, né? De origem oral, ou seja, o que isso quer dizer? Que a fábula vai nos contar uma história. E esse gênero, num primeiro momento, essa história contada não era através de textos escritos, mas sim de forma oral. Cada pessoa ia contando para outra, tá? Isso significa que antes dela ser escrita, né, ela foi contada, ela foi falada. Aí está perguntando outros gêneros, né, que você conhece que podem ter origem oral. Aí eu tenho a questão das lendas também, né, que é dos contos populares, que nós vamos ver, além da fábula, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouquinho da origem das fábulas, tá? Como a gente viu, essa origem, esse início foi realizado de forma oral, tá bom? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver. É muito interessante porque não é só fábula, eu sei o que é uma fábula. É um texto curto que conta uma história, mas tá bom, e aí, como começou? Olha que interessante. As fábulas são textos narrativos relativamente curtos, se comparados com um romance, por exemplo, que é muito maior, né? Em que os personagens geralmente são animais. Não surgiu essa dúvida. Ah, mas professora, não tem só animal nessa história. Essa história é com humanos. Ok, pode acontecer. Mas a maioria delas tem como personagem principal animais, tá bom? E esses animais são personificados. O que é isso, professora? Eles têm características humanas. A vaidade, ele é egoísta, ele só pensa nele, ele é vaidoso, ele é bondoso demais, ora ele é arrogante, tá bom? São textos, e isso é muito importante, toda fábula vai trazer uma lição de moral, com a intenção de ensinar alguma coisa ao leitor, tá? Então, sempre vai ter essa função de doutrinar, de ensinar, de passar uma mensagem, um aprendizado. Então eu li a fábula e falo, ah, realmente aqui não vale a pena ser egoísta. Ah, não vale a pena pensar só em mim. E se eu ficar mentindo, olha o que vai acontecer, tá bom? Acredita-se que a fábula tenha sido criada pelo fabulista Esopo, tá? No século 6 antes de Cristo, para ensinar as pessoas a agir de maneira exemplar e com sabedoria. No século I depois de Cristo, o fabulista romano Pedro recontou os textos de Esopo e acabou sendo responsável pela introdução das fábulas na literatura latina, falando de injustiças e de problemas sociais. Somente por volta do século VII, Jean La Fontaine, né, um escritor francês considerado o pai das fábulas modernas, popularizou esse gênero ao resgatar as histórias do Esopo no Ocidente, que se tornaram conhecidas e admiradas. É aquela velha história, ah, eu tenho a Bela e a Fera. É uma história. Eu tenho a base dessa história, a estrutura. Eu posso pegar essa história e contar de várias formas. Por isso que não existe só um filme da Bela e a Fera, existem vários filmes, tá? Assim ele fez com a fábula do Esopo, ele recontou essas fábulas. Os animais como personagens, o que é muito comum, né? Sabemos na vida real que os animais não falam, né? Nem trabalham, como no caso lá da cigarra e da formiga. Mas nas fábulas eles se assemelham a nós e podem representar tanto os defeitos quanto as qualidades do ser humano, a depender da situação retratada pelo fabulista. Assim, ao introduzir um animal à história, o fabulista vai preparando o leitor para as características, a serem percebidas. Tá? E é muito interessante que
eu humana, né? Estou lendo essa fábula e falo, isso aí é um animal. Como se eu não estivesse me reconhecendo, como se o animal pudesse carregar esse defeito, não fica tão pesado quanto ser um humano. E o Monteiro Lobato, gente, o que tem a ver com isso, né? Ele foi o precursor, foi um dos primeiros da literatura infantil no Brasil, tá? Ele tornou-se conhecido principalmente pelo conjunto de obras infantis que publicou a partir da década de 1920. Além disso, o autor é considerado o responsável por divulgar as fábulas entre as crianças. Ao adaptá-las ao público infantil, Lobato procurou atenuar, falar com mais leveza o caráter moralista desse gênero e levar o leitor, ao final de toda a história, né, de cada história, a refletir sobre diversos temas importantes. Então, fica mais uma vez a questão da reflexão. Eu leio a fábula e ela me passa um aprendizado, uma reflexão, tá? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a leitura da fábula O Pastor e os Lobos, tá bom? Que está logo aqui, ó, na página seguinte, ok? Então a gente vai ler e vai fazer essa reflexão, tá bom? Para a gente poder fazer a compreensão do texto lá na página 18. Então, dessa forma, eu vou encerrar essa aula por aqui. Muito obrigada, até a próxima.